Continuação. É isso? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora dos jesuítas, né? E aí Humberto de Campos vai contar para a gente sobre a missão dos jesuítas aqui, missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave de Jesus. A gente precisa se desarmar, primeiro ponto, se desarmar daquela história tradicional que nós conhecemos. Porque a gente pode pensar assim, mas os jesuítas foram muito duros com os indígenas, os jesuítas foram muito implacáveis, né? A gente precisa entender que eles fizeram o que eles davam conta de fazer. Que é muito o que a gente faz hoje, né? Às vezes a gente é muito duro, às vezes a gente é muito impaciente, mas na maioria das vezes a gente faz o que a gente dá conta de fazer. Então, homens abnegados que de fato eram o sal da nova terra. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor. Ele fala da Inquisição na Europa. Porém, os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael. Eles foram os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito na terra do Evangelho. Então, eles chegam aqui e a gente tem que lembrar que um país recém-descoberto, com uma natureza inóspita, extremamente agressiva, porque se a gente entrar aí nas florestas, a gente vai entender um pouco isso, sem nenhuma infraestrutura. Eles vieram da Europa, basicamente tinham alguma estrutura. É como se nós fôssemos morar num mundo primitivo. Nós vamos chegar e vamos ter ali um choque, né? E aí Humberto de Campos vai falar também no capítulo 5 sobre os escravos. E ele começa falando dessa súplica que Ismael faz. Ismael sofre muito com os caminhos que o processo de povoamento dessa nova terra de Santa Cruz começa a vivenciar. Então Ismael fala, olha, Ismael suplica a Jesus, pois os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando negros indefesos da Luanda, da Guiné e da Angola. Os pobres cativos miseráveis e desditosos chegam à pátria do Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Jesus havia determinado que as raças humildes do planeta povoassem a terra do cruzeiro, e para isso contou com o auxílio dos povos sofredores das regiões africanas. Contudo, foi organizado para que essa colaboração fosse feita sem o atrito das armas ou da violência. Então havia uma previsão, né? Humberto de Campos vai falar sobre isso, dessa chegada desses escravos, dessas pessoas, para trazer uma outra lição, que não fosse a lição do sofrimento, mas era o contexto em que estávamos inseridos nele, né? O homem branco da Europa está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. Portugal já não mais representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Senhor lhes proporcionou nos últimos anos. Cegaram-se pelas conquistas, pelo luxo, pela ambição, pela prepotência. Muitas súplicas dolorosas dos flagelados têm chegado aos ouvidos de Jesus. Os tesouros das Índias levaram o povo português à decadência e à miséria. E aí é um comentário que é feito na obra, né? É a lei. A lei de causa e efeito. Então, a gente precisa... Vocês percebem que a gente já falou de vários princípios aqui, né? A gente estudando a obra espírita, à luz da doutrina espírita, a gente traz os princípios doutrinários. Então, um povo que não cuidou, um povo que massacrou, um povo que recebeu e não valorizou, ele tem, por consequência, né, que colher os efeitos das causas que ele mesmo deu. É muito o que a gente vive no nosso dia a dia, né? O que nós colhemos é exatamente o efeito daquilo que nós produzimos. Então, não tem castigo.
tem retorno, tem aprendizado, né? De uma forma muito carinhosa, a doutrina espírita nos ensina que as dificuldades que nós passamos são para o nosso crescimento espiritual. Porque nós somos espíritos de uma longa jornada, espíritos de muitas encarnações. E esse momento é apenas num universo de infinitas encarnações. Então, o que a gente passa, às vezes, e que para nós toma uma proporção muito distante, a doutrina nos chama para refletir a respeito. E aí, distanciando, o jugo fica leve, né? É interessante falar de lei de sociedade, né? Porque, na realidade, é um grupo de espíritos nessa sociedade, convivência, para a lei de progresso, né? Mas que juntos também vão recolher um retorno. A gente tem um karma individual e coletivo. A gente não está unido aqui à toa. Não tenham dúvida, antes de estarmos aqui, hoje, na casa de Francisco, aqui e agora, uma programação espiritual foi feita. Houve uma permissão para que estivéssemos aqui. Caso contrário, nós teríamos encontrado várias outras questões que iriam nos impedir de chegar. Então, se a gente está aqui, é porque a gente tem algo para aprender coletivamente, para que depois a gente possa vivenciar individualmente. É esse o legado do espírito. O espírito evolui individualmente. Mas a gente precisa do coletivo, porque é o coletivo que nos dá a lei da solidariedade. É no coletivo que eu aprendo, é no coletivo que eu busco forças. Falei isso ontem lá na casa de Sheila. A gente às vezes está lá na casa de Sheila e está muito bom. E como que é gostoso chegar aqui na casa de Francisco, né? E ficar, e dá vontade de vir para cá, né? Trazer o colchonete e ficar aqui. Mas não! O colchonete tem que ficar onde ele está. Lá na sua casa, porque é lá que é o seu cadinho. É lá que está verdadeiramente o seu testemunho. A gente vem à casa de Francisco para buscar a fortaleza para que a gente possa vivenciar. Costuma sair daqui levitando. No degrauzinho ali de saída, a gente já perde tudo já toma um tropeção, que arranca o tampo do dedo, já solta uma coisa que não precisava. Não é assim? Mas vai chegar um tempo que nós vamos avançar mais, né? Como é que é? Não tem que trazer colchonete para cá, não, né? Porque se a gente traz o colchonete para cá, né? Você está falando aí da consequência, isso aí meio colide com a teoria do Big Bang. Nada meio. Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Portugueses e índios, né? Os índios receberam Cabral com amor e fraternidade, passaram a reagir aos colonizadores, transformados para eles em desalmados. E aí Humberto de Campos vai mostrar na obra essas lutas sangrentas e cruéis que foram desencadeadas aí contra os brancos que lhes depravavam os costumes. E é óbvio que se está lutando, da mesma forma, de um lado e de outro, estão aí provocando. Mas a gente vai ver lá no inicinho da obra como eles foram recebidos. E aí, no momento em que eles percebem aquele processo ali de exploração, eles reagem, né? Então, Humberto de Campos vai mostrar esse processo. A civilização brasileira também é um capítulo, né? Portugal continua a enviar para o Brasil criminosos e homens sem escrúpulos. O atrito das raças dava ensejo aos quadros mais dolorosos e lamentáveis, muito também do que a gente já disse aqui hoje, né? Os negros no Brasil, ali está tampando de novo, né? Continuam a sofrer com a escravização. E Ismael, ele faz uma súplica a Jesus. Ismael leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, dos códigos dourados do sofrimento. Então, Ismael pede ajuda
e Jesus manda que ele leve a essas comunidades arrependidas. Quem? A esses que chegavam escravizados. A bandeira da paz e da esperança. Isso também é algo que a gente pode trazer, né, para o nosso dia a dia, né? A gente está se sentindo injustiçado, a gente está se sentindo em sofrimento. Vamos ter paz, vamos ter esperança, né? Porque as coisas podem ser transformadas a qualquer momento. E aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas. É a explicação que Humberto de Campos traz. Ele vai falar para senhores feudais da Idade Média, padres inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados. Entidades envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram o apelo de Ismael e vieram construir as bases da terra do cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, resgataram os males passados e fizeram brotar a alvorada do trabalho. Para nos dizer que a grande maioria dos que aqui estiveram em sofrimento foram resgatados. Pelo sofrimento resgataram. Mas ninguém está impune, né? Ninguém está ileso. Os resultados de históricos anteriores, de inquisições, né, os senhores... Nós não tivemos feudalismo aqui no Brasil, mas a gente sabe que historicamente foram processos de muito sofrimento para os vassalos, né? Para aqueles que se submetiam aos senhores feudais. A gente sabe dessas explorações, a gente sabe como as guerras eram destrutivas, como os espólios de guerra eram tratados, como as pessoas, os vencidos eram tratados. E é isso que a espiritualidade está explicando. Esse resgate foi necessário. Esse resgate, ele é necessário. E ele vem em algum momento para esse povo aí. Interessante, que eu descobri muito que essa expressão coração do mundo tem a ver com isso. Com essa possibilidade que o Brasil abre para esse resgate. Então, quando esse espaço geográfico, né, espiritualmente, ele abre essa oportunidade desse resgate dessas almas, que de repente, em outras circunstâncias, teriam muita dificuldade de fazer esse resgate, o Brasil, ele abre essa possibilidade. Então, por isso, a qualificação de poder do coração do mundo. Sim. Isso é interessante, né? Olha lá, Ismael reúne seus colaboradores devido à situação preocupante do Brasil. Índios e negros escravizados, guerras e muitas mortes. O tempo todo, Humberto de Campos vai mostrar o quê? Que diante das dificuldades, eles se reuniam ali no plano espiritual para fazer as intervenções possíveis. Isso é muito importante. Eles não iriam retirar, mas tentar entender, tentar fazer aquela intervenção que fosse possível. E na maioria das vezes eles não conseguiam fazer essa intervenção. No máximo inspiravam, mas não faziam. Então, infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra da edificação da pátria do Evangelho. Todas as demais nações se encontram presas na cobiça, na inveja e na ambição. Recorrendo às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, a fim de caracterizar nossa ação indireta. E aí é legal porque aí vai mostrar esse aí, o príncipe de Nassau, Maurício de Nassau, que historicamente também todo mundo conhece. Chega em Pernambuco, que traz um monte de ideias legais ali, ideias de progresso e tudo mais. E está contado lá na obra, né? Então, em 1637, entra em Pernambuco o general holandês, João Maurício, príncipe de Nassau, imensos benefícios ao norte do Brasil. Ele tem amor e respeito à liberdade. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra da sua bandeira, ele declara livres para sempre, e os índios encontram em seu coração o apoio de um nobre e leal amigo.
A lição de Nassau fora preparada pela espiritualidade para que os colonizadores recebessem um novo clarão no seu caminho obscuro. E aí eu volto a dizer, né, ninguém transforma nada de uma vez, mas você vai plantando, você vai colocando pequenas sementes de amor, de paz. E é isso que Nassau vem, ele vem mostrar que existia uma outra possibilidade. Existe um outro modo de fazer, que a gente não precisa fazer dessa forma. E ele vai mostrando isso na sua passagem por aqui. O mensageiro Eliu, que encarnou em Portugal como Henrique de Sagres, suplica a Jesus ajuda a Portugal, que após a luxúria e a cegueira do orgulho e da humilhação aos mais fracos, colhe os frutos plantados em forma de miséria e abandono. Ele apresenta humildemente a Jesus seu plano, colocar no trono os descendentes do primeiro duque de Bragança, agir com as suas falanges e as falanges de Ismael no sentido de intensificar os pensamentos cristãos em Portugal e inspirar os descendentes da Casa de Bragança a organizarem-se para que a pátria do Evangelho não sofra mais choques de raça. Então ali, nos bastidores, Eliu, ele estava ali, movimentando e pedindo em favor de Portugal, porque aqui Portugal, ele ao mesmo tempo que ele conhece o auge, ele também não sabe lidar com isso e acaba perdendo esse poderio. E isso é histórico, é só ir lá na história que a gente vai ver. Foi a nação dos navegadores, que tinha uma tecnologia de navegação que vem dos fenícios, que vem lá dos fenícios. E com toda essa tecnologia, ele ainda perde isso diante do contexto ali em que está inserido, né? Também o Humberto de Campos fala dos bandeirantes, né? E ele fala que Ismael reuniu esses colaboradores para prosseguir com a obra, porque eles tinham uma tarefa importante, que era manter o país unido. E o país começa a ser bombardeado por outras nações, porque Portugal deixa o Brasil meio que solto, e aí eles precisavam dominar. E esses bandeirantes fazem esse trabalho de desbravamento, entrando para o Brasil adentro, para tentar ali marcar o território e garantir a unidade, né? E olha lá, prosseguireis no mesmo campo de labor e liberdade, levando agora para mais longe sua coragem e seu heroísmo. Penetrareis no coração da terra do cruzeiro, com vossa dedicação, nossas atividades serão descobertas e nossas possibilidades hão de felicitar a existência dos colonizadores no Brasil. Ali se encontrava, entre outros, Fernão Dias, Bartolomeu Bueno, Marcos de Azeredo. E ele fala de muitos outros, né? A Inconfidência Mineira também é tratada, né? E aí ele vai lembrar desse processo todo histórico, embriagados pela concepção política atual do Brasil, que sofre nessa época o máximo de vexame no que se referia à sua liberdade, devido à mineração e à consequente exploração por Portugal e outras regiões, intelectuais mineiros idealizam a República. Diversos simpatizantes e atuantes da conjuração são avisados da prisão de alguns manifestantes a fim de conseguirem fugir ou omitir-se para que também não fossem condenados. Aí Humberto de Campos dedica um capítulo inteiro para falar, né? Eles são presos, alguns são presos, são condenados à morte, e Tiradentes recebe a pena mais dura de todas elas, que é servir de exemplo aos demais simpatizantes. Tiradentes expia sua prova com heroísmo e consolo. Essa é a informação que Humberto de Campos traz para nós, né? Ismael recebe Tiradentes em seus braços, lhe dizendo que naquele momento ele havia resgatado os delitos cruéis que cometestes quando se ocupava do nefando mister de inquisitor em tempos passados. Ele passa por todo aquele sofrimento e aí ele tem Ismael, ao recebê-lo no plano espiritual, dá essa informação para a gente entender. E é curioso que em seguida Tiradentes passa a ser o inspirador do país.
Ele passa a ser o inspirador daqueles que estavam no governo. Ele já havia expiado a sua falta. E agora ele tinha que seguir em outro processo, né? Em 1817, o príncipe Dom Pedro I casa-se com Leopoldina da Áustria. Alma sensível e delicada, a princesa europeia foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível, para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros. Somente seu coração doce e submisso poderia suportar resignadamente os feitos de seu esposo, que é famoso, né? Basta a gente olhar lá Dom Pedro I, famoso pelas suas peripécias, né? Pelos seus desvios de ordem sexual, mas que, por outro lado, tinha um legado para ser cumprido aqui. E a espiritualidade coloca ali aquela pessoa. E eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente está ali reclamando das pessoas que a espiritualidade coloca do nosso lado, né? E a gente não sabe que elas estão ali certinho, né? Ali está tudo certinho, tudo programado. Porque se fosse diferente não ia dar certo, né? E é isso. E aí Dom Pedro I, olha lá, imperador, apesar de suas fraquezas como homem, de suas paixões tumultuadas, possuía enorme acuidade em se tratando de psicologia política. Era um político necessário. São de se lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia da sua vida conjugal. Porém, nos instantes em que seu coração tocava de ideias generosas, era receptivo aos apelos de Ismael e de suas mãos saíram valiosos decretos em prol da tranquilidade geral. Dom Pedro era um misto de ternura e desordem. É assim que Humberto de Campos o define, né? Ternura e desordem. Então, as inquietações da independência já estavam há muito tempo no país. Os brasileiros achavam que Dom Pedro deveria encarnar o papel de libertador, né? Havia uma pressão muito grande por um lado de Portugal, por outro lado do Brasil, mas principalmente do plano espiritual, para que fossem resolvidas aí essas questões. Ismael reúne seus companheiros, e aqui é legal, olha lá quem aparece aqui como inspirador de Dom Pedro, né? Ele reúne seus companheiros e diz que a independência do Brasil já estava proclamada e que pelos hábitos terrenos deveria ser escolhida uma data oficial que assinalasse a liberdade indestrutível. Então, antes de ser oficialmente, já estava feito. No plano espiritual já estava feito. Ismael dirige-se a Tiradentes e pede que ele acompanhe Dom Pedro I em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliando em seu coração o grito de liberdade. Começam as brigas políticas no Brasil. Dom Pedro I passa a desagradar o povo brasileiro como imperador. Dom Pedro I abandona o Brasil em 7 de abril de 1831. Nessa data, Dom Pedro II está apenas com 5 anos de idade. E é muito interessante porque Humberto de Campos vai contar sobre essa transição. E aí a gente vai ver quem era Dom Pedro II. Aí ele aqui, ó. Lembram dele? Dom Pedro II, ele é chamado para vir para o Brasil, para encarnar aqui, para cumprir isso, com uma promessa de que se ele cumprisse bem a missão, ele não mais necessitaria de encarnar aqui nessas terras de dor. Olha lá. Ismael vai até Jesus a fim de contar-lhe sobre os últimos acontecimentos da pátria do Evangelho. Jesus chama Longinos e lhe explica sobre a organização do Brasil como pátria do Evangelho. Jesus solicita a Longinos a participação na construção dessa pátria e pergunta-lhe errado isso aqui, em seu coração a necessária se ele sente em seu coração a necessária fortaleza para cumprir a grande missão da pátria do Evangelho. Jesus pergunta: você está pronto, Longino, para cumprir essa missão? Longino, com um misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança, responde ao mestre que ele bem sabe seu elevado propósito de aprender suas lições divinas e que tens voluntariamente experimentado diversas existências de dor
a fim de gravar em seu íntimo a compreensão do amor infinito que ele não conseguiu entender ao pé da cruz do Calvário. E com muita alegria aceita qualquer que fosse o trabalho designado a ele por Jesus. E tem uma cena que eu acho que eu não pus aqui no livro, que é muito legal, muito legal. Que Longinos, quando ele desencarna como Dom Pedro II, vocês vão lembrar da história, né? Ele é expulso do Brasil, não é isso? Proclamação da República, ele sente a dor no peito, uma dor fortíssima, um sofrimento fortíssimo. Não mais com a perfuração, né? Não é perfurado, não foi perfurado por um objeto, como ele perfurou Jesus. Mas ele sente uma dor enorme. Ele sai daqui triste, chorando. Mas ele não permite que nenhuma gota de sangue fosse derramada. Essa cena é linda, está lá no livro. Vocês têm que ler, né? Olha lá. Jesus entrega a Longinos o dever de ser imperador do Brasil, explicando-lhe toda a glória que terá se não perder dos prazeres materiais, dizendo-lhe que, se for bem-sucedido, essa constituirá sua última encarnação no planeta escuro da dor e do esquecimento. Declarado em 1841 imperador do Brasil com 16 anos, a primeira atitude dele é pacificar um ambiente intoxicado de sedições e rebeldias. O Brasil estava intoxicado, tinha uma criança no poder. Os regentes não davam conta, política, corrupção, ganância. E aí, aos 16 anos, ele começa a sua obra de pacificação. Conseguiu, com seu caráter evolucionista, um grande progresso de liberdade de opinião e a calma voltara ao Brasil. Casado com Teresa Cristina Maria, que partilha com ele no Sagrado Instituto da Família a mesma abnegação e amor pelo Brasil. Por não seguir inspirações do mundo invisível, interfere na liberdade do Uruguai, ocasionando com isso a Guerra do Paraguai. Tem um capítulo sobre isso. Ele estava aqui, ele estava tentando, né, se redimir, mas é claro, ele estava encarnado. Então, muitas vezes, o nosso planejamento lá em cima, a gente não vai cumprir todas as tarefas. Pode ser que a gente cumpra 20% do que foi planejado, 10%, 30%. Ele tinha esse planejamento, mas ele acaba interferindo. O poder é algo muito perigoso. A doutrina espírita nos ensina. Uma das provas mais perigosas é a prova da fortuna, do poder, do dinheiro, porque ela pode nos tirar exatamente do centro. E aí, ele tem essa questão, né? O Paraguai declara guerra contra o Brasil, iniciando aí uma guerra de 5 anos, de muito sofrimento e martírio. Esse pedaço também é contado. E aí a gente tem no capítulo 26, o movimento abolicionista, o imperador Dom Pedro II, ele é afastado do trono, sob influência dos mentores invisíveis da pátria, e tem um momento lá que ele conta que no momento em que ele sai por alguma razão ali, por influência espiritual, e quem está ali regendo temporariamente é Isabel, né, princesa Isabel, e ali ela tem a oportunidade de sancionar a lei, da abolição. Ah, mas isso aí é só uma questão histórica, já não sei o quê, o Brasil foi obrigado, a gente sabe de tudo isso. Mas vocês imaginam essa decisão sendo tomada de fato? Quanto movimentou, o quanto movimenta-se de energia para tudo isso? Havia muito interesse, o Brasil era um país agrário. Abolir a escravidão era praticamente quebrar o país. E era uma decisão que não podia ser tomada assim, sem que houvesse esse cuidado, né? Porque foi construído nessas bases equivocadas. E para refazer isso é muito complicado, né? Sob grande inspiração do mensageiro do grande divino mestre, a princesa imperial encarrega o senador João Alfredo a compor um novo ministério. Tal ministério foi composto de espíritos notabilíssimos do tempo.
Assim, em 13 de maio, é apresentada à regente a proposta da lei para a extinção imediata do cativeiro. Ela é cercada, isso aí é contado no livro, né, que nesse momento ela é cercada pelas entidades angelicais e misericordiosas para sancionar sem hesitar a lei. Pedro II recebe a notícia da República com grande amargura. Deodoro, que era seu íntimo do coração e de sua casa, voltava-se contra suas mãos generosas e paternais. Os instantes de surpresa, no entanto, foram rápidos. No livro, Humberto de Campos conta que muitos grupos políticos se aproximaram dele, de Dom Pedro II, para que ele tentasse conter ali o movimento da República, né? E ele se nega. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados pela coroa. Ele não aceita, né? Confortado pelas luzes do alto que nunca lhe abandonaram, Pedro II não permitiu que fosse derramada uma só gota de sangue. Preparou rapidamente a retirada de sua família e voltou para Portugal com lágrimas nos olhos. E ele conta lá no livro que ele leva também um travesseiro da terra do Brasil, na sua viagem. Ele não leva nada de ouro, nada de joia, de tesouro nenhum. Ele deixa tudo e leva somente esse travesseiro de terra. Cumpriu-se a promessa de Jesus, que derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Em uma das assembleias presididas pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro de Deus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados. Aí já começa a contar, paralelamente, a preparação de Allan Kardec para chegar ao planeta, né? Olha, os movimentos que a espiritualidade faz o tempo todo. E aí Kardec chega em 1804, né, em Lyon, já preparando tudo. E chega também esse moço aqui, ó. Né, esse moço aí que chega, que a gente conhece tão bem, em 1831 no Ceará, tem um capítulo no livro dedicado a Adolfo Bezerra de Menezes, esse benfeitor que todos nós conhecemos, que tem uma história belíssima, que inclusive Sueli Caldas conta uma história sobre ele, mas ela conta também, eu estou fazendo confusão aqui com o Semeador de Estrelas, que é do Divaldo Franco. Mas a gente tem obras que contam a história aí do Bezerra de Menezes, que é esse grande discípulo de Ismael, que vem também aqui para cumprir a sua missão. Em 1883, uma pleiade de médios curadores notáveis pela sua abnegação, iniciam no Rio de Janeiro o seu penoso apostolado. Polêmicas esterilizadoras enfraqueciam a sociedade espírita, e é interessante que ele vai contar sobre os primeiros movimentos, né? Surge lá, cria uma sociedade espírita, essa sociedade dura 3 anos, muita polêmica, muita confusão, né? Chegou a hora de Bezerra de Menezes assumir o comando, com a harmonia, prudência, discrição, fraternizando todos os grupos para conduzi-los suavemente à sombra da bandeira do grande emissário de Jesus. Bezerra traz para nós um ensinamento muito importante, né? Que é o de apaziguar sem criar confusão, né? Eu não preciso me impor, eu não preciso impor a doutrina para ninguém. A doutrina tem que ser acolhida no coração, tem que aceitar generosamente. Ou não, e está tudo bem. A gente precisa entender que está tudo bem. Se alguém ainda dizer, como vocês lembraram aí, ainda quando fala, está passando perto de um centro, cruz credo, está tudo bem. Todo mundo vai ter seu tempo. E a gente precisa entender isso. E no mundo de prova e expiação, a gente não tenha dúvida que a gente ainda tem muito para caminhar. Apesar do plano espiritual não parar de se movimentar o tempo todo, para nos inspirar, para nos auxiliar. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República dos Estados Unidos do Brasil,
O primeiro cuidado de Ismael após a proclamação da República era reafirmar no seio dos ambientes espíritas a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina de tolerância, de amor, de piedade e perdão do crucificado. Pedro II dá o maior exemplo para todos nós diante daquele que pensa diferente. Ele vai embora. Ele cumpriu a sua missão. Ele não tem que entrar no embate. Tem uma lição ali forte para a gente. Eu não tenho que discutir com você. Eu cumpri minha missão e estou indo embora. E ele, de alguma forma, ele tinha que passar por essa dor. E lá atrás, ele provocou essa dor. Então, ele, de alguma forma, ele passou por essa dor. Não se impõe, exatamente. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho do século, aos bons operadores do Evangelho, concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, espalhando com trabalho e sacrifício as sementes produtivas da construção da sociedade. Gente, não acredito que hoje a gente vai no tempo, hein? Olha isso. Muito rapidamente, de uma forma muito sucinta, o objetivo nosso hoje era apresentar essa obra, para que, a partir dessa obra, a gente passasse a olhar para a nossa história de uma forma mais amplificada. As coisas não acontecem por acaso. A gente escuta isso, a gente repete isso como se fosse manual, maquinal, mas não reflete a respeito disso. Então, nós apresentamos aqui alguns papéis espirituais daqueles que participaram da história do Brasil. Deu para ver muita coisa, né? Gente que estava lá na crucificação que veio, espírito estava lá que veio, espíritos de inquisitor, espíritos devedores que vieram para participar dessa construção. Sim. No meio ambiente, tem uma fala que assim, a gente ter a noção conhecer globalmente e agir localmente. E aí, hoje, a gente está vendo toda essa história, né? Vendo como que tudo aconteceu, e a gente vai ter que refletir realmente qual é o nosso papel Na construção da... O que eu posso fazer hoje, onde eu estou. Porque eu não mudo a história do passado, nem vou mudar o mundo do que está acontecendo. Mas, no momento, aonde a gente está, qual é o nosso papel, na família, no trabalho, na casa espírita, a gente vai fazer, mudar um pouquinho, né, para ajudar a esse. Isso é muito importante, né? Isso que você falou é muito importante. Isso é dos gregos, né? Foram locais e se tornaram universais. Essa é uma fala da cultura grega. Os gregos foram os que mais cuidaram ali do seu local e eles influenciaram universalmente todos os povos. E é um pouco isso, né, que você falou, que é usado aí no meio ambiente, mas é para ser usado em todos os ambientes, né? Quando a gente estuda, e tem muito mais coisa, gente, o livro é belíssimo, o livro é rico, ele te coloca o tempo todo assim, pesquisando, peraí, deixa eu ver essa história, como é que foi, vou lá, busco uma história, busco outra, porque são muitas as frentes, para a gente entender que o plano espiritual movimenta uma energia enorme para a gente estar aqui. O plano espiritual movimentou uma energia enorme para nos trazer aqui hoje na casa de Francisco, para fazer com que as pessoas que vão nos escutar ficassem diante de um celular ou de um computador para ouvir as mensagens que são transmitidas. Então, existe um trabalho que é muito além daquilo que a gente tenta imaginar. E é por isso que a gente tem que valorizar cada instante no planeta. É por isso que a gente tem que valorizar cada momento. E é muito isso que essa mensagem traz. Qual que é o nosso papel na construção da pátria do Evangelho? Nós não precisamos imaginar que nós vamos construir
coisas a passe de mágica. O Brasil não vai virar um país, um centro espírita universal de um dia para a noite. Não vai virar o nosso lar. Né? Não vamos pensar nisso, mas vamos pensar no que nós estamos cultivando em nossos corações. A primeira pátria nossa é o nosso coração. Não é à toa que é o coração do mundo. É a pátria do Evangelho. Era essa a mensagem e o convite para lerem aí essa obra maravilhosa que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essa psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que foi publicada pela Federação. E tem também um capítulo na obra que fala da Federação Espírita Brasileira. E é nesse capítulo que eles vão contar como ela era perseguida. Havia no Código Penal da época um artigo que criminalizava aqueles que frequentavam religiões espiritualistas, espiritistas. Então, espíritas eram considerados criminosos. De lá para cá a gente já avançou bastante, mas a gente ainda tem muito para melhorar nesse contexto. É isso, 11 horas hoje no prego, né? Agradecendo a todos aí pela paciência, já convidando, né, para o próximo, daqui a um mês, se Deus quiser, nós vamos fazer outro seminário. A nossa proposta agora é trabalhar um livro da Sueli Caldas Schubert, que é O Poder da Mente, que é um livro muito bom, à luz da doutrina espírita. É muito importante isso, a gente trabalhar, trazer o mundo para dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita está em todos os lugares. Então, o nosso convite, depois a Zezé vai divulgar melhor aí para todo mundo. Muito obrigada, eu volto a palavra aí para a coordenação da casa.